Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar sobre o jogo de ontem, empate do Flamengo no Fla-Flu, no Maracanã. Jogo que o Flamengo teve amplo domínio no primeiro tempo, praticamente o Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo, mas que infelizmente no segundo tempo lhe faltou pernas para jogar no segundo tempo. E aí no segundo tempo só jogou o Fluminense e acabou que o Fluminense encontrou um gol cagado, tá, no segundo tempo e depois só cozinhou para, infelizmente, atrapalhar as nossas chances de título no Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando de atrapalhar? Porque o Flamengo ainda tem chance de ganhar, tá? Como eu falei aqui no vídeo anterior meu, eu disse que eu tinha feito uma simulação, né, que o Flamengo ainda se dava o luxo de ter um empate, desde que ele vença todas as demais partidas. Então, a partir de agora, o ponto que o Flamengo podia ter perdido, ou seja, o ponto não, os 2 pontos que o Flamengo poderia ter perdido, perdeu ontem e não pode mais perder ponto para ninguém. Próximo jogo do Flamengo, se não for vitória, então pode esquecer que não haverá mais chance nenhuma de título no Campeonato Brasileiro. Bom, é justamente sobre esse jogo, sobre o que aconteceu, melhor dizendo, neste jogo, que a gente vai falar aqui um pouco. Mas antes eu quero pedir para você que está aí do outro lado, me assistindo, que caiu de paraquedas aqui nesse canal, quero pedir para você primeiro deixar teu like nesse vídeo, compartilhar ele com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra e assinar o nosso humilde canal aqui. Para isso é simples pra caramba, basta você clicar nesse botãozinho que está aparecendo aí no canto da tela, esse botão vermelho aí, se você estiver me vendo por um computador, mas se estiver me vendo pelo celular, aqui embaixo ó, tem um botão onde está escrito inscrever-se. Clica nesse botão aí agora, assine aqui o nosso canal e não esqueça de acionar o sininho da notificação para receber mensagens do YouTube sobre os vídeos que postamos aqui do Flamengo, beleza? Poxa, dá essa moral pra gente aí, a gente quer crescer aqui no YouTube, nosso canal é um canal pequeno, então dá essa moral, ajuda a gente a crescer, para que a gente possa, de fato, estar sempre aqui, né, todo dia, produzindo conteúdo de qualidade sobre o Flamengo, para você que é Mengão, assim como eu. Bom, o jogo de ontem, o Flamengo foi dominante no primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0 já quase no finalzinho, quase não, né, no finalzinho do primeiro tempo, praticamente, um golaço do Arrascaeta, deixou o tal do Nino de bunda no chão, caído, com um drible desconcertante, bateu de esquerda, sem defesa para o Fábio, foi um golaço do Arrascaeta. O Flamengo criou inúmeras chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas não foi competente o suficiente para concluir essas jogadas que criou em gol. Aí, beleza, veio o segundo tempo, né? Depois de um primeiro tempo exuberante do Flamengo, a gente imaginou o quê? Pô, esse time vai engrenar, cara. Nós fizemos um jogaço contra o Palmeiras. Fizemos um primeiro tempo que a gente amassou o time dos caras. Pô, segundo tempo a gente vai concluir a vitória, não tenho dúvida quanto a isso. Mas aí pesou toda a irresponsabilidade dessa atual diretoria do Flamengo nesses últimos 45 minutos. E esses últimos 45 minutos aí, nós, torcedores, a gente deveria cobrar do Juan e do Fabinho Soldado, pois, afinal de contas, quando ambos foram questionados sobre os 42 dias de férias que deram para os jogadores lá no início de 2023, ele disse que não era para ninguém se preocupar, que quando chegássemos no final do ano, que todas as equipes estivessem cansadas, o Flamengo estaria voando. E aí, Juan, estamos voando? Porque não tem condições de você voar no final de uma temporada que você teve 4 preparadores físicos diferentes.
Não tem como você, de fato, ter jogadores capacitados fisicamente para aguentar um jogo de alto nível, como foi o jogo de ontem. O Flamengo estava jogando contra o time do Fluminense, que já é um time embaçado, né? Eles fazem lá aquele joguinho maroto deles, de ficando toca a bolinha pra cá, toca a bolinha pra lá. Eles cozinham pra caceta o jogo. Ontem eles fizeram isso demais até. E principalmente depois que eles fizeram o gol do empate, parecia que o jogo para eles não tinha mais nenhum valor, de fato, não tinha mesmo. Então, para eles, eles não estavam nem aí mais para o jogo, eles ficavam cozinhando, tocando bola aqui, tocando bola ali, tocando bola lá. E o que acontece? É que o time do Flamengo não tinha também mais perna para correr. E aí, o que mais me deixou com raiva foi ver 3 jogadores que entraram no jogo de ontem que não servem hoje nem para ser banco no Flamengo. Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Esses 3 caras não servem hoje, atualmente, hoje, eles não servem para ser banco no Flamengo. Porque é inadmissível 3 jogadores que vêm do banco de reservas, os caras não dão combate quando o time adversário tem a bola. Os caras não correm, os caras não ajudam na marcação, fazem nada no jogo inteiro. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. São 3 caras que hoje não servem para ser banco do Flamengo. Mas, desses 3, um já renovou o contrato por 3 anos. Então isso é muito preocupante. Porque já está mais do que na hora do Flamengo começar a reformular o seu elenco e dar tchau para alguns jogadores que muito nos alegraram, que nos deram muitas alegrias, que são ídolos do Flamengo daquela equipe de 2019. Há bem pouco tempo eu fiz um vídeo aqui em que eu defendia a renovação do Everton Ribeiro. Hoje eu já não defendo mais. Agora, se o Flamengo quiser renovar com o Everton Ribeiro, renovar com ele por mais de um ano, aí é loucura total. Assim como eu já disse que é uma tremenda de uma burrice renovar hoje com o Gabigol por 5 anos. É uma loucura querer fazer um negócio desse. Olha, o Gabigol, se ele o ano que vem, se ele voltar a ser o Gabigol, primeiro que ele precisa entender que ele precisa voltar a ser profissional, coisa que ele não foi nesse ano de 2023. Ele pode ter sido qualquer outra coisa, ele pode ter sido até o tal do Poderoso Chefão, que ele fez uma música aí com esse nome, então, ele pode até ser o Poderoso Chefão, ele só não foi profissional nesse ano de 2023. Então, a hora que esse cara voltar a ser profissional, ele vai voltar a ser fundamental no elenco do Flamengo. Gabigol é um cara que o nome dele está gravado na história do Flamengo. Gravado. Eu não colocaria Gabigol no top 3 do Flamengo. Porque eu acho que depois de Zico, Leandro e Júnior, para mim, é fora da curva. Leandro e Júnior. Mas eu coloco o Gabigol depois desses 3 caras. Porque foram gols decisivos que ele fez. O Flamengo saiu da fila de 38 anos na Libertadores graças ao Gabigol, naqueles 2 gols que ele faz lá contra o River Plate. O Flamengo foi campeão, tricampeão da América, gol do Gabigol. Então, assim, de fato, o Gabigol é ídolo no Flamengo. E justamente por ele ser ídolo do Flamengo, é que a gente critica. Porque a gente quer ver aquele Gabigol lá. A gente não quer ver esse Gabigol 2023. De acordo com o jornalista Mauro César, basta dar um pulinho lá no canal dele depois. Tô ganhando nada aqui para fazer propaganda do canal do Mauro César, mas ele trouxe uma estatística muito preocupante em relação a Gabigol. É o cara que mais toma cartão vermelho de atacante no Campeonato Brasileiro desde 2013 para cá. Gabigol supera qualquer atacante na questão de cartão vermelho.
E só de 2019 para cá foram 6 cartões vermelhos que ele tomou. Então isso daí, cara, é preocupante. Ah, mas ele não mereceu ser expulso. Concordo, ele não mereceu ser expulso. Mas ele foi ingênuo. Caramba, o cara enforcou ele pelo pescoço. Meu irmão, cai, finge qualquer merda lá. Finge que tu foi, sei lá, já foi enforcado. Finge que tu perdeu a respiração. Mas não vai arrumar a briga com o cara. Faltando 2 minutos para o jogo acabar. O jogo estava empate. Tudo que eles lá mais queriam era empatar o jogo para atrapalhar a nossa vida. Aí, o imbecil me arruma uma confusão. Primeiro que já faz uma falta ridícula. Aí, beleza. O cara fez tudo o que ele mais queria para esfriar o jogo. Foi lá, peitou ele, enforcou ele. E o que ele fez? Ele foi bater de frente com o zagueiro do Fluminense. Era tudo que o zagueiro do Fluminense queria. Tudo. E aí, o juiz expulsou. Todos os dois. Foi ingênuo pra caramba o Gabigol. Então, assim, o Flamengo precisa urgentemente, ou melhor, não só o Flamengo, primeiro a torcida do Flamengo precisa começar a se desgarrar de alguns ídolos daquele time de 2019. Felipe Luiz é um cara que tem que chegar agora no final do ano e dizer para ele assim, muito obrigado por tudo mesmo que você fez pelo Flamengo. Você é um rubro-negro autêntico, Felipe Luiz. Olha, Abimael, eu tenho um respeito gigantesco pelo Felipe Luiz, desde o dia que ele disse que tinha que mudar o escudo do Flamengo, tirar do chão e botar no teto, porque o escudo do Flamengo não merece ser pisoteado. Para você ter uma ideia, quanto eu respeito o Felipe Luiz, eu tenho uma porção de coisa do Flamengo. Camisa é o que eu mais tenho aqui em casa. Eu tenho short do Flamengo, eu tenho bermuda do Flamengo, eu só não tenho cueca do Flamengo. Mas se tem uma coisa, tenho até tatuagem do Flamengo, aí. Tem até tatuagem do Flamengo, eu tenho uma tatuagem da Libertadores na minha perna esquerda. A única coisa que eu não tenho do Flamengo, e não vou ter nunca, é um chinelo do Flamengo. Por quê? Porque eu entendo que o Felipe Luiz está coberto de razão. Escudo do Flamengo não é para ser pisoteado. Então, eu tenho um imenso respeito pelo Felipe Luiz. Fora que ele é um cara, assim, de um caráter invejável. Mas está na hora, como dizia lá o Teletubbies, está na hora de dar tchau. Acabou. Não tem mais como. Sabe? Não tem mais como continuar com o Felipe Luiz. Um cara de 38 anos que não está mais entregando o que a gente espera dele. Ah, mas o Fluminense lá tem o Fábio com 42 anos. Beleza, o Fábio continua entregando com 42 anos, pô, ele é goleiro. É diferente. O Fábio é um cara que ele nunca sofreu com lesões, como, por exemplo, Júlio César, que foi um cara que parou cedo por causa da lesão que ele tinha nas costas. O próprio Diego Alves. O Fábio não, ele é um cara que sempre se cuidou. Então ele está jogando em alto nível com 42 anos. Já o Felipe Luiz, com 38, ele é lateral esquerdo. É uma posição muito mais desgastante até do que goleiro, porque tem que ficar correndo atrás de atacante. Ele já não entrega mais. Então não dá mais para contar com o Felipe Luiz. Não dá mais para contar com o Rodrigo Caio, que é um cara que se machuca muito. Então não dá mais. A gente tem que separar desses caras. Acabou. E é isso que falta ao torcedor do Flamengo. Eu li ontem no Twitter um comentário de uma torcedora do Flamengo que dizia assim, quem vier aqui falar mal do Gabigol, eu vou dar bloco. Caraca, gente. Torcedor de jogador. Não é torcedor do Flamengo, é torcedor de jogador. E hoje, no meio da torcida do Flamengo, tem vários assim. Tem vários. O Gabigol é um cara que tu não pode vaiar ele no Maracanã, porque senão tem alguns caras de torcida organizada que quer até te bater.
Já aconteceu isso comigo no Maracanã. Já aconteceu isso. Então não dá. Hoje não dá mais para a gente ficar nesse ritmo. O Flamengo precisa. E aí sim, o que o Tite veio fazer no Flamengo em 2023? Primeiro, conhecer o elenco. Ele precisa saber quem de fato ele precisa contar em 2024. Segundo, classificar o Flamengo para a Libertadores. Porque não dá para o Flamengo, com o orçamento que tem, ficar fora da Libertadores. Não dá, não pode. O Flamengo hoje, meu irmão, nem que tenha que pegar essa maldita dessa pré-Libertadores, mas o Flamengo tem que estar na Libertadores ano que vem. Agora, para o ano que vem, eu espero, sinceramente, eu falei isso lá em 2021, quando nós perdemos para o Palmeiras a Libertadores, e em 2022 as coisas voltaram a acontecer, mas eles consertaram e a gente acabou campeão. Mas eu sinceramente, eu espero que em 2023 esses caras deixem o Tite dar as rédeas do negócio. Porque está mais do que provado que Marcos Braz e Bruno Spindel são dois incompetentes de mão cheia. Não dá para você querer reformular o elenco do Flamengo contando com Marcos Braz, Bruno Spindel e Landim. Esses três aqui, ó, não dá. Porque eles querem, por exemplo, renovar o contrato do Gabigol, que só acaba em dezembro do ano que vem. Eles já querem renovar por 5 anos um cara que não está entregando nada. Gabigol não está entregando nada. Hoje, Gabigol é reserva do Pedro. Bruno Henrique é reserva do Cebolinha. E o torcedor do Flamengo de 2019 precisa entender isso. Não dá mais para ficar dessa forma. O que ficou provado no jogo de ontem foi isso. Quando o Flamengo mais precisou do seu banco de reserva, o Flamengo não teve. Diferente do Fluminense, que o Diniz, quando viu que estava tudo uma bagunça no primeiro tempo, que o Flamengo engoliu eles, o que o Diniz fez? O cara mudou logo três peças do time. Tirou logo 3 caras do time. Aí, meu irmão, tu bota 3 malucos, fresquinho em campo, para jogar os outros 45 minutos contra um time que está morto das pernas, meu irmão, tu vai engolir o adversário. E foi o que ele fez. E foi o que o Fluminense fez no segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense engoliu o Flamengo. E, detalhe, sem criar nenhuma chance real de gol. A única chance, assim, real de gol, vamos dizer assim, do Fluminense, eu vou ser legal com eles. Além do gol, eles tiveram 2 chances. Uma que o cara chutou por cima, aquele maluco que fez o gol, ele é um pereba. Aquele cara ali é um pereba de mão cheia. Você vê, o gol foi tão cagado que ele tentou fazer uma coisa, aconteceu outra, mas mesmo assim a que aconteceu foi o que deu certo. Ele errou o chute e a bola pegou no outro pé dele e acabou entrando. Numa falha clamorosa de toda a defesa do Flamengo. A começar pelo Mateuzinho, passando por Fabrício Bruno, o Felipe Luiz, que não saltou com o Arias. Felipe Luiz não disputou a bola com o Arias. E por último, o goleiro também do Flamengo, que não sabia se saía do gol ou se ficava no gol. Então, no fim das contas, foi um show de atrapalhada, inclusive do cara que fez o gol, e o gol aconteceu. Agora, depois disso daí, o Fluminense teve 2 chances. Teve uma antes do gol, que o mesmo Pereba chutou por cima, e a outra foi aquela do John Kennedy, que entrou na área e concluiu, mas o Rossi defendeu. Fora isso, eles não fizeram mais nada no jogo inteiro. Eles só ficaram com a bola, tocando para lá, tocando para cá, porque para eles não tinham intenção nem de vencer, mas também não queriam perder. Então, o que eles fizeram? Vamos ficar com a bola aqui cozinhando, tocava para lá, tocava para cá, tocava para lá, tocava para cá. E o que mais irritava era que os jogadores do Flamengo também não iam em cima. Então, foi provado, o Flamengo não tem banco hoje. Não, que isso? Claro que temos. Olha o banco que tinha ontem. Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Esses caras hoje não servem para ser banco do Flamengo. Por quê? Porque não estão entregando nada. Simples assim. Bruno Henrique, até aquele jogo do Botafogo, vinha muito bem. Entrou na disputa da questão da renovação de contrato. Depois que conseguiu a renovação de contrato, nunca mais jogou nada. Não jogou nada. Foi um futebol medíocre contra o Grêmio, outro medíocre mais ainda contra o Santos. E ontem, não sei nem para que ele entrou. O Gabigol já vem sendo um inútil desde agosto,
que foi quando ele fez o último gol dele nesse campeonato. E o Everton Ribeiro é aquele cara que às vezes entra, joga bem e na maioria das vezes nada joga, nada acrescenta. Então você não pode, meu irmão. Se o Flamengo pensa no ano de 2024 voltar ao topo, ganhando de novo tudo como vinha ganhando, o Flamengo não pode mais pensar em ter jogadores pelo qual ele não pode mais contar com eles. Então, o Flamengo precisa urgentemente se desfazer dessa geração de 2019. É isso aí. Olha, se você discorda de mim, coloca aqui nos comentários que eu muito gostaria de ler teu comentário e até te responder. Desde, claro, que não seja por ofensas, tá bom? Se o seu comentário for bacana, for legal, mesmo que discorde de mim, terei um imenso prazer em te responder, beleza? Desde que não venha com um monte de ofensas e ódio para cima de mim. Grande abraço, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!